Uma jovem de 26 anos encontra um empresário milionário desacordado nas ruas históricas de Santos. E o que acontece depois transforma duas vidas para sempre. Esperança corre descalça pelas pedras molhadas do centro histórico quando encontra um homem elegante, ferido e ensanguentado, e seu ato de bondade desencadeia uma história de amor épica que mudará não apenas dois destinos, mas toda uma comunidade. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. A chuva caía implacável sobre as ruas de paralelepípedo do centro histórico de Santos nesta noite fria de outono. Esperança Maria Silva, de 26 anos, corria descalça pelas pedras escorregadias, segurando seus sapatos gastos que finalmente haviam se rendido após mais um dia devastador de rejeições humilhantes em busca de emprego. O peso nos ombros dela era esmagador. Sustentar sozinha uma avó gravemente doente e um irmão adolescente desde que perdeu os pais em um trágico acidente de ônibus 5 anos antes. Seus pulmões ardiam enquanto ela cortava caminho pelas vielas históricas, tentando chegar em casa antes que a tempestade piorasse. Cada passo nas pedras geladas a lembrava da realidade cruel. Mais uma entrevista fracassada, mais uma porta fechada em sua cara, mais uma noite em que voltaria para casa de mãos vazias para enfrentar o olhar esperançoso de Dona Carmen e a hostilidade crescente de Mateus. Esperança possuía 3 características marcantes que definiam sua jornada. Uma generosidade extrema que a fazia sacrificar tudo pelos outros, mesmo quando não tinha nada para dar. Uma determinação sobrenatural forjada pelas adversidades mais cruéis da vida. E uma vulnerabilidade tocante que escondia por trás de uma máscara de força inquebrantável. Seu maior conflito interno dilacerava seu coração diariamente. O sonho adiado de ser professora de literatura, paixão herdada de sua mãe falecida, versus a responsabilidade sufocante de ser o único sustento de uma família despedaçada pela tragédia. Cada manhã acordava dividida entre suas aspirações pessoais e o peso da sobrevivência familiar. Foi quando dobrou a esquina da Rua do Comércio que seu mundo mudou para sempre. Ali, caído próximo ao antigo armazém abandonado do porto, estava um homem elegante, inconsciente, com sangue escorrendo de uma ferida na cabeça. Seu terno caro estava encharcado e rasgado, e ele parecia completamente vulnerável sob a chuva inclemente. O primeiro instinto de Esperança foi continuar correndo. Tinha seus próprios problemas, sua própria dor. Mas algo divino em seu coração não permitiu que passasse adiante. Era como se a voz de sua mãe sussurrasse em seus ouvidos. Nunca abandone quem precisa de ajuda, filha. Ajoelhou-se ao lado do desconhecido, verificando seus sinais vitais com mãos trêmulas. Ele respirava, mas estava inconsciente e perdendo sangue. Sem hesitar, Esperança rasgou uma manga de sua blusa, uma herança sagrada de sua mãe falecida, e fez um torniquete improvisado para estancar o sangramento. Durante uma hora inteira sob a chuva glacial, ela cuidou dele como se fosse seu próprio irmão, protegendo-o da tempestade com seu próprio corpo, sussurrando palavras de conforto, mesmo sem saber se ele podia ouvi-la. Suas roupas estavam completamente ensopadas, seus lábios roxos de frio, mas não importava. Algo maior que ela mesma a compelia a ficar. Vai ficar tudo bem, murmurava, acariciando gentilmente o rosto do estranho. Eu não vou te abandonar. Este ato aparentemente simples de compaixão humana estava prestes a desencadear uma cascata de eventos que transformariam duas vidas solitárias em uma história de amor épica. O homem que ela salvara era Rodrigo Santos Oliveira, proprietário da Oliveira Importações, a maior empresa de distribuição de produtos gourmet do Brasil. Um detalhe que ela só descobriria no momento mais surpreendente possível. Quando finalmente chegou uma ambulância, chamada por um morador que ouviu os gritos de socorro de Esperança, ela permaneceu ao lado do ferido até ter certeza de que estava em boas mãos.
O paramédico olhou para ela com admiração. Senhora, a senhora salvou a vida deste homem. Sem seus cuidados, ele teria perdido muito sangue. Esperança apenas assentiu, ainda tremendo de frio e exaustão. Viu a ambulância desaparecer na noite chuvosa, levando consigo o estranho que havia encontrado, sem imaginar que seus destinos estavam agora entrelaçados de forma irreversível. Chegou em casa 2 horas mais tarde do que o planejado, encharcada até os ossos e com a blusa rasgada. Dona Carmen, sua avó de 75 anos, estava acordada na sala, esperando-a com uma xícara de chá quente e aquele olhar sábio que parecia ver através da alma. Minha filha, o que aconteceu? Você está toda molhada e sua blusa está rasgada. Esperança sentou-se ao lado da avó, tremendo não apenas de frio, mas de uma emoção que não conseguia identificar. Contou sobre o homem ferido, sobre como não conseguiu simplesmente passar direto, sobre a hora que passou cuidando de um completo estranho sob a chuva. Dona Carmen a envolveu em uma manta quente e sorriu com aquela sabedoria que vem apenas de décadas de vida. Minha querida, hoje você fez algo muito especial. Quando salvamos uma vida, o universo conspira para nos recompensar de formas que nem imaginamos. Mas, abuela, eu não fiz nada demais. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, minha filha. Passaram pelo menos 20 pessoas por aquela esquina antes de você chegar. Eu ouvi os comentários na padaria. Todas passaram direto. Só você parou para ajudar. Mateus, seu irmão de 16 anos, apareceu na porta da cozinha com aquela expressão de irritação que havia se tornado constante nos últimos meses. Mais uma entrevista que não deu certo, né? E ainda por cima chega em casa parecendo um pinto molhado. As palavras feriram como sempre, mas essa noite Esperança encontrou forças para responder com serenidade. Amanhã tenho uma entrevista importante na Oliveira Importações. Vi o anúncio no jornal que encontrei no ônibus. Mais uma para a coleção de fracassos, resmungou Mateus antes de voltar para o quarto com um portão. Esperança suspirou, sentindo o peso familiar da responsabilidade. Mas havia algo diferente no ar naquela noite, uma sensação de que algo fundamental havia mudado em seu universo. Dona Carmen tinha razão. Quando salvamos uma vida, o mundo conspira a nosso favor. Ela só não imaginava o quanto. Naquela noite, enquanto tentava dormir no pequeno quarto que dividia com a avó, Esperança não conseguia tirar da mente o rosto do homem que havia salvado. Seus olhos, mesmo fechados pela inconsciência, tinham algo de familiar, como se já os conhecesse de algum sonho distante. E havia uma sensação estranha, quase premonição, de que seus destinos estavam agora conectados de uma forma que transcendia o acaso. O amanhecer chegou com um céu limpo que fazia os telhados vermelhos do centro histórico brilharem como joias ao sol. Esperança acordou antes do alarme, como sempre fazia, para preparar o café da manhã e organizar os remédios de Dona Carmen. O ritual matinal era sagrado. Pão francês quentinho da padaria da esquina, café coado na hora e o som familiar dos sinos da igreja marcando o início de mais um dia de luta. Enquanto ajudava a avó a tomar seus medicamentos para bronquite, Dona Carmen a estudou com aqueles olhos negros penetrantes que pareciam ver além das aparências. Esperança, filha, há algo diferente em você hoje. Uma luz nova, como se algo especial estivesse prestes a acontecer. São imaginações da senhora, avó, respondeu Esperança enquanto arrumava a mesa. Mas no fundo sabia que a avó tinha razão. A noite anterior havia despertado algo em seu interior, uma sensação estranha de que seu destino estava prestes a mudar drasticamente. Mateus apareceu na cozinha com o uniforme escolar amarrotado e aquela expressão perpétua de ressentimento que carregava desde a tragédia familiar. Vai ser mais um dia perdido correndo atrás de emprego que não vai conseguir mesmo, disse com o sarcasmo cruel que havia aperfeiçoado como mecanismo de defesa. As palavras machucaram como sempre, mas essa manhã Esperança encontrou forças para responder com serenidade. Tenho uma entrevista importante hoje na Oliveira Importações. É uma empresa grande, pode ser minha chance. Chance de quê? Você nem tem ensino superior completo. Quem vai querer contratar alguém que largou a faculdade na metade? A ferroada foi certeira. Esperança havia abandonado o curso de letras no 3º ano, quando os pais faleceram e ela precisou assumir totalmente o sustento da família.
Era sua maior dor, o sonho interrompido que a assombrava todas as noites. Após Mateus sair para a escola com mais batidas de porta que palavras de despedida, Esperança se arrumou com a única roupa social que possuía, uma saia azul marinho e uma blusa branca que havia comprado em uma loja de segunda mão especificamente para entrevistas. Olhou-se no espelho rachado do banheiro e viu uma mulher jovem com olheiras de preocupação, mas olhos brilhantes de determinação inquebrantável. A viagem até a zona empresarial de Santos levou quase 2 horas de ônibus e metrô, tempo que ela usou para repassar mentalmente tudo o que sabia sobre administração, aprendido nos cursos técnicos noturnos que fizera quando ainda sonhava em retomar a faculdade. A sede da Oliveira Importações se erguia imponente na região do Valongo, um prédio moderno de vidro e aço que contrastava com a arquitetura histórica do Centro Santista. Esperança se sentiu pequena e insignificante ao atravessar o lobby de mármore com sua bolsa de lona desgastada e sapatos que havia colado na véspera para durar mais algumas semanas. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com um sorriso profissional, a direcionou para o 10º andar. O Sr. Rodrigo a receberá pessoalmente. É inusual, mas foram instruções específicas dele. No elevador, Esperança sentiu o coração acelerar. Por que o dono da empresa a receberia pessoalmente para uma vaga de assistente administrativa? Quando as portas se abriram, uma secretária elegante a conduziu por um corredor decorado com quadros de artistas brasileiros até uma sala com enormes janelas que ofereciam vista panorâmica do Porto de Santos. "Pode entrar", anunciou a secretária, e Esperança adentrou o escritório mais impressionante que já havia visto. Atrás de uma mesa de mogno maciço, um homem de aproximadamente 35 anos ergueu o rosto de alguns documentos, e quando seus olhares se encontraram, o tempo parou. Eram os mesmos olhos verdes que ela havia visto na noite anterior, inconscientes sob a chuva. O homem ferido que salvara era Rodrigo Santos Oliveira, o proprietário da maior empresa de importação do estado de São Paulo. Rodrigo se levantou lentamente, com um curativo discreto cobrindo o ferimento da testa, e caminhou em direção a ela com uma expressão de espanto absoluto. Você é a mulher que me salvou a vida ontem à noite." Esperança sentiu as pernas tremerem. "Eu não sabia." A entrevista gaguejou, incapaz de processar a magnitude da coincidência. "Não existem coincidências, senhorita", disse Rodrigo, com um sorriso que transformou completamente seu rosto sério. "Há apenas encontros que estavam destinados a acontecer. Por favor, sente-se. Temos muito que conversar." O escritório de Rodrigo Santos era um templo do sucesso empresarial, com diplomas de universidades internacionais decorando as paredes e fotografias de encontros com importantes empresários de todo o continente. Esperança se sentiu ainda mais deslocada naquele ambiente de poder e dinheiro, mas o olhar caloroso de Rodrigo começou a tranquilizá-la gradualmente. "Antes de mais nada", começou Rodrigo, servindo-se um copo de água e oferecendo outro a ela, "quero agradecê-la formalmente pelo que fez ontem. Os médicos confirmaram que sem sua intervenção eu teria perdido sangue demais." Esperança aceitou o copo com mãos trêmulas. "Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, Sr. Rodrigo. Não mereço agradecimentos especiais." "Aí está completamente enganada", replicou ele, sentando na beirada da mesa de forma informal. "Passaram pelo menos 20 pessoas antes da senhora. Todas seguiram em frente. Numa época em que a indiferença virou norma, sua compaixão foi extraordinária." Houve um momento de silêncio confortável entre eles, quebrado apenas pelo som distante das gaivotas no porto. Rodrigo estudou seu rosto com uma intensidade que a fez corar. "Posso perguntar o que fazia correndo descalça na chuva tão tarde?" A pergunta direta desarmou todas as defesas de Esperança. "Voltava de mais uma entrevista mal-sucedida. Tem sido meses de rejeições e ontem perdi a paciência com meus sapatos e decidi correr." Pausou, sentindo-se tola por compartilhar detalhes tão pessoais com um desconhecido poderoso. "Que tipo de trabalho procura?" perguntou Rodrigo com interesse genuíno. "Qualquer coisa honesta que me permita sustentar minha família", respondeu ela com dignidade. "Cuido da minha avó doente e meu irmão mais novo desde que perdemos nossos pais.
Não tenho o luxo de ser seletiva. Rodrigo assentiu lentamente e ela pôde ver respeito genuíno em seus olhos. A vaga de assistente administrativa que se candidatou já está preenchida, disse, e o coração de Esperança despencou. Mas, continuou rapidamente, decidi criar uma posição especialmente para a senhora. Como assim? Esperança não tinha certeza de ter ouvido corretamente. Preciso de uma assistente pessoal confiável. Alguém que gerencie minha agenda, me acompanhe em reuniões importantes e me ajude com correspondência internacional. O salário seria 3 vezes o que estava oferecendo para a outra posição. Esperança ficou sem palavras. Era bom demais para ser verdade. Senhor Rodrigo, eu não tenho experiência nesse nível de responsabilidade. Ontem demonstrou as qualidades mais importantes: lealdade, compaixão e coragem sob pressão. O resto pode ser aprendido. Rodrigo voltou para sua cadeira executiva. Aceita? Sim, claro, respondeu ela, tentando processar que sua vida havia mudado completamente. Quando posso começar? Agora mesmo, Pilar Santos, minha secretária executiva, mostrará tudo o que precisa saber. Rodrigo apertou o interfone. Pilar, pode vir aqui, por favor? Uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos entrou no escritório com um sorriso profissional, mas caloroso. Sim, senhor Rodrigo. Pilar, apresento Esperança Silva, minha nova assistente pessoal. Por favor, ajude-a com tudo que for necessário. Pilar estudou Esperança com curiosidade mal disfarçada, mas assentiu profissionalmente. Claro, senhora Silva, se me acompanhar, mostrarei sua sala. Enquanto saíam, Rodrigo a chamou. Esperança. Ela se virou. Obrigado por tudo. A sala que lhe designaram era maior que toda a sua casa no morro. Tinha uma mesa de carvalho, computador moderno e janelas com vista para o canal do Porto. Pilar a observou se acomodar com expressão indecifrável. Posso perguntar como conheceu o senhor Rodrigo? Indagou Pilar com um tom casual, mas perspicaz. Foi uma coincidência, respondeu Esperança, intuindo que era melhor manter privados os detalhes do encontro. Pilar assentiu lentamente. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi o senhor Rodrigo criar uma posição para alguém sem experiência prévia. Deve ter sido uma coincidência muito especial. O resto do dia passou como um redemoinho. Sistemas de arquivo, protocolos de correspondência, nomes de clientes importantes, cronogramas de reuniões. Esperança absorveu tudo como uma esponja, determinada a provar que Rodrigo havia tomado a decisão certa. Quando finalmente voltou para casa naquela noite, com um adiantamento em dinheiro, que era mais do que havia visto junto em anos, encontrou Dona Carmen esperando-a com aquele sorriso sábio que dizia: Eu avisei. Como foi, minha filha? Consegui o emprego, vó. Um emprego muito bom. Dona Carmen a abraçou com braços frágeis, mas calorosos. Eu sabia desde ontem. Quando salvou aquele homem, também salvou a si mesma. As primeiras semanas na Oliveira Importações foram um período de adaptação intensa para a Esperança. Cada manhã chegava pontualmente às 7, 1 hora antes de Rodrigo, para revisar correspondência internacional e organizar a agenda do dia. Descobriu que tinha facilidade natural para idiomas e números, habilidades que nunca tivera a oportunidade de desenvolver completamente. Rodrigo se mostrou um chefe exigente, mas justo, que valorizava a eficiência acima de formalidades sociais. Esperança aprendeu rapidamente que, sob seu exterior sério e profissional, se escondia um homem profundamente ferido por traições passadas, informação que Pilar compartilhou gradualmente durante os intervalos para café. O senhor Rodrigo nem sempre foi tão reservado, confiou Pilar uma tarde, enquanto revisavam contratos de importação. Há 5 anos era completamente diferente. Confiante, sociável, até romântico. Mas sua ex-esposa e melhor amigo o traíram da forma mais cruel possível. O que aconteceu? Perguntou Esperança, genuinamente interessada em entender as cicatrizes invisíveis de seu chefe. Catarina levou metade de seus bens e fugiu com Roberto, que era vice-presidente da empresa e seu amigo desde a infância. Quase faliu por causa da traição financeira e emocional. Pilar baixou a voz. Desde então não voltou a confiar completamente em ninguém. Esta revelação ajudou Esperança a entender por que Rodrigo mantinha distância profissional tão rígida
e por que seu ato de bondade desinteressada na noite do acidente o havia impactado tão profundamente. Contudo, nem todos na empresa viam com bons olhos a súbita ascensão de Esperança. Isadora Campos, coordenadora de marketing de 28 anos, com MBA em negócios internacionais, havia iniciado uma campanha sutil, mas persistente de descrédito. É óbvio que há algo mais que competência profissional por trás de sua contratação, comentou maliciosamente com outros funcionários durante os almoços. Uma mulher sem experiência não consegue uma posição assim por mérito próprio. Os rumores começaram a circular discretamente pela empresa. Alguns funcionários tratavam Esperança com frieza profissional, outros com curiosidade mórbida. Apenas Pilar e Sebastião, o motorista de confiança de Rodrigo, a defendiam abertamente. Esperança decidiu que a única forma de silenciar as fofocas era demonstrar seu valor profissional de maneira irrefutável. Ficava horas extras estudando contratos internacionais, aprendendo sobre tarifas e regulamentações comerciais, familiarizando-se com mercados europeus e norte-americanos que eram o coração do negócio. Sua dedicação logo deu frutos espetaculares. Durante uma revisão rotineira de contratos com fornecedores espanhóis, Esperança detectou uma discrepância nas taxas cambiais que teria custado à empresa mais de 2 milhões de reais. Sua intervenção oportuna não apenas evitou a perda, como negociou termos mais favoráveis que resultaram em lucros adicionais. Rodrigo a convocou para seu escritório naquela tarde com expressão de genuíno espanto. Esperança, o que fez hoje salvou não apenas dinheiro, mas possivelmente toda a operação espanhola. Como detectou o erro? Percebi que os números não batiam com as tendências do euro que estava acompanhando, respondeu modestamente. Minha mãe sempre dizia que matemática não mente, apenas as pessoas que a manipulam. Sua mãe lhe ensinou análise financeira? Perguntou Rodrigo com curiosidade. Minha mãe me ensinou a procurar padrões em tudo. Era professora e sempre dizia que educação é a única herança que ninguém pode tirar de você. Os olhos de Esperança se umedeceram ligeiramente ao falar da mãe. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela com vista para o porto. Sabe o que mais respeito em você, Esperança? O que, senhor? Nunca pediu nada que não merecesse, e sempre mereceu mais do que pediu. Voltou-se para encará-la diretamente. Quero lhe oferecer uma promoção. Vice-presidente de Desenvolvimento Internacional. Esperança sentiu o mundo balançar. Senhor Rodrigo, eu não tenho experiência. Tem algo melhor que experiência. Tem instinto, integridade e capacidade de ver oportunidades onde outros veem problemas. Rodrigo voltou para sua mesa. O salário dobra, terá sua própria equipe e escritório no andar executivo. Aceito, respondeu sem hesitar, mas com uma condição. Rodrigo ergueu uma sobrancelha divertido. Qual? Quero implementar um programa de responsabilidade social. Bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes. Se vamos crescer, deve ser ajudando outros a crescerem também. O sorriso que iluminou o rosto de Rodrigo foi o mais genuíno que Esperança vira desde que o conhecia. Aceito sua condição. Aliás, farei disso uma prioridade corporativa. Naquela noite, quando chegou em casa com a notícia da promoção, encontrou uma surpresa inesperada. Mateus estava na sala, não com sua atitude hostil habitual, mas lendo um dos livros de literatura que pertenceram à mãe. Ouvi dizer que foi promovida, disse sem erguer os olhos do livro. Dona Lourdes do 201 trabalha na limpeza da sua empresa. Disse que todo mundo fala de você. E isso significa o quê? Perguntou Esperança cautelosamente. Mateus fechou o livro e a encarou diretamente pela primeira vez em meses. Significa que talvez você não seja tão inútil quanto eu pensava. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que recebera dele em 5 anos. Dona Carmen, de sua poltrona favorita, sorriu com aquela sabedoria materna que enxerga tudo. Os milagres nunca vêm sozinhos, filha. Quando começamos a nos valorizar, o mundo inteiro toma nota. Os meses seguintes transformaram tanto Esperança quanto a Oliveira Importações de formas que ninguém havia antecipado. Sob sua direção, o Departamento de Desenvolvimento Internacional não apenas expandiu operações para 3 novos países,
como estabeleceu alianças estratégicas que posicionaram a empresa como líder indiscutível no setor. O programa de bolsas de estudo que propusera se tornou o projeto de responsabilidade social mais ambicioso de Santos. A Fundação Esperança Silva, nome que Rodrigo insistiu usar apesar dos protestos modestos dela, concedia 100 bolsas universitárias integrais anuais para estudantes de baixa renda. Entretanto, o sucesso profissional trouxe consequências inesperadas. Isadora Campos intensificou sua campanha de descrédito, agora apoiada por outros funcionários ressentidos pela rápida ascensão de Esperança. É impossível uma mulher sem formação universitária formal conseguir tanto em tão pouco tempo sem usar métodos questionáveis, murmurou Isadora durante uma reunião da diretoria onde Esperança apresentava os resultados trimestrais. A tensão chegou ao ponto crítico durante a apresentação para investidores europeus. Esperança havia preparado meticulosamente uma proposta para expandir operações ao mercado mediterrâneo, completa com análise de risco e projeções financeiras. Isadora a interrompeu deliberadamente durante a apresentação. Desculpe, senhora Silva, mas essas projeções parecem otimistas demais para alguém com sua limitada experiência educacional formal. O silêncio na sala de reuniões foi absoluto. Os investidores europeus trocaram olhares desconfortáveis. Esperança sentiu o sangue subir às bochechas, mas manteve a compostura. Tem razão, doutora Campos, respondeu serenamente. Não tenho diplomas universitários pendurados na parede, mas tenho algo que diploma nenhum ensina. Experiência de viver com escassez e entender o valor real de cada real investido. Dirigiu-se diretamente aos investidores. Essas projeções não se baseiam em teorias acadêmicas, mas em análise detalhada de comportamentos de mercado nos últimos 18 meses. Cada número representa oportunidades reais identificadas através de trabalho de campo direto com consumidores. Um dos investidores europeus, homem mais velho com sotaque catalão, se inclinou para a frente com interesse genuíno. Senhora Silva, poderia detalhar especificamente que metodologias usou para esse trabalho de campo? Durante a hora seguinte, Esperança demonstrou conhecimento profundo e prático de mercados internacionais que impressionou até Rodrigo. Havia visitado pessoalmente mercados locais, entrevistado consumidores, analisado padrões de compra e desenvolvido compreensão intuitiva de demandas não atendidas. Ao final da apresentação, o investidor catalão se levantou para aplaudir. Em 30 anos de investimentos internacionais, raramente vi análise tão completa e realista. Senhor Oliveira, se todos seus funcionários demonstram essa qualidade de trabalho, definitivamente queremos fazer parte de sua expansão. Rodrigo sorriu com orgulho evidente. Esperança não é apenas funcionária excepcional, é a arquiteta de nossa visão internacional. Depois que os investidores se retiraram com acordos assinados por valores superiores ao esperado, Rodrigo pediu que Esperança ficasse na sala de reuniões. O que fez hoje foi extraordinário, disse uma vez sozinhos. Não apenas salvou a apresentação, como demonstrou o nível de profissionalismo que me deixou sem palavras. Apenas fiz meu trabalho, respondeu Esperança, mas suas bochechas coradas revelavam o quanto suas palavras significavam. Rodrigo se aproximou lentamente. Não, Esperança. Fez muito mais que seu trabalho. Fez algo que achei impossível depois do que vivi antes. O que foi? Me fez confiar novamente. Em você, na equipe, na possibilidade de existirem pessoas genuinamente boas no mundo dos negócios. Sua voz se quebrou ligeiramente. Sabe por que estava caminhando sozinho naquela noite quando fui atacado? Esperança balançou a cabeça, sentindo que se aproximavam de território profundamente pessoal. Porque era o 5º aniversário da traição de Catarina e Roberto. Todo ano, nessa data, caminho pelas ruas até a dor se tornar suportável. Rodrigo a encarou diretamente. Este ano foi diferente. Não apenas porque me salvou fisicamente, mas porque me ajudou a entender que nem todas as pessoas são motivadas por ambição egoísta. Esperança sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Senhor Rodrigo, a interrompeu suavemente.
Depois de tudo que compartilhamos, acho que pode me chamar de Rodrigo. Rodrigo, repetiu ela, saboreando seu nome. Apenas fiz o que me pareceu certo em cada momento. Exatamente, disse ele, aproximando-se mais um passo. E isso é que a torna tão extraordinária. Num mundo cheio de cálculos e manipulações, você age pelo coração. O momento se carregou de tensão emocional que nenhum dos dois havia experimentado antes. Esperança sentia que estava na beirada de um precipício emocional, sem saber se seria seguro dar o próximo passo. Rodrigo ergueu uma mão trêmula em direção ao rosto dela, mas parou a centímetros de tocar sua bochecha. Esperança, há algo que preciso lhe dizer, mas tenho medo de que mude tudo entre nós. O que é? Sussurrou ela. Que me apaixonei perdidamente por você. A confissão de Rodrigo ecoou no ar entre eles como sinos de igreja ao meio-dia, e Esperança sentiu todo o seu mundo conhecido balançar em seus fundamentos. Por um momento eterno, apenas se fitaram em silêncio, com 5 anos de dor dele e 26 anos de sobrevivência dela pairando no espaço entre seus corações. Rodrigo, começou Esperança, mas ele ergueu uma mão para detê-la. Não diga nada agora, murmurou ele, recuando lentamente. Sei que isso complica tudo. Sei que põe em risco seu emprego, sua estabilidade, tudo o que construiu aqui. Só precisava que soubesse a verdade. Esperança sentiu lágrimas quentes rolarem pelas bochechas sem perceber que estava chorando. Acha que não sinto nada por você? A pergunta parou Rodrigo no meio do movimento. Voltou-se para ela com expressão de esperança vulnerável que contrastava dramaticamente com o empresário confiante que ela conhecia. Sente. Desde a primeira vez que abriu os olhos debaixo da chuva e me olhou como se eu fosse um anjo, confessou com voz embargada. Cada dia que passo com você, cada conversa, cada momento em que demonstra ser diferente de todos os homens que pensei conhecer, me apaixono um pouco mais. Rodrigo fechou a distância entre eles em 2 passos largos e tomou seu rosto entre as mãos com ternura que a fez tremer. Então me diga o que fazemos, porque nunca senti algo tão intenso e aterrorizante ao mesmo tempo. Não sei, admitiu Esperança honestamente. Só sei que quando estou com você pela primeira vez em 5 anos, não sinto que estou carregando o mundo sozinha nos ombros. Rodrigo a beijou então, suave e profundamente, como se estivesse selando uma promessa que nenhum dos dois ousava verbalizar. Naquele beijo estava toda a sua gratidão por ter sido salvo, toda a esperança dela de que talvez merecesse ser amada, e todo o terror compartilhado de que amor verdadeiro sempre vem com risco de perda devastadora. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. O que vamos fazer em relação ao trabalho? Perguntou Esperança praticamente. Vamos manter profissional durante horário comercial, decidiu Rodrigo. Mas depois das 6 da tarde, você é apenas Esperança e eu sou apenas Rodrigo. 2 pessoas tentando descobrir se esse sentimento pode se tornar algo duradouro. E se não der certo? Perguntou ela, vocalizando o medo que atormentava ambos. Então, pelo menos, teremos sido corajosos o suficiente para tentar, respondeu ele com determinação. Naquela noite, quando Esperança chegou em casa, sua transformação era tão evidente que Dona Carmen notou imediatamente. Algo mudou hoje, não foi, filha? Esperança se sentou ao lado da avó no pequeno sofá da sala, respirando o aroma familiar de eucalipto e ervas medicinais que sempre a tranquilizava. Vó, como uma mulher sabe se um homem realmente a ama ou apenas é grato por algo que ela fez por ele? Dona Carmen sorriu com aquela sabedoria que vem apenas depois de 7 décadas de vida. Filha, quando um homem é grato, traz flores uma vez e acabou. Quando um homem ama, traz flores todos os dias na forma como olha para você. E se esse homem for meu chefe? Ah, disse a anciã assentindo compreensivamente. Então é mais complicado, mas não impossível. Só precisa se perguntar, ele te ama pelo que você faz por ele? Ou por quem você é quando não precisa fazer nada? Era a pergunta perfeita, e Esperança soube imediatamente a resposta. Rodrigo a havia visto em seu pior momento, encharcada, descalça, sem maquiagem, sem pretensões, e visto algo nela que valia a pena salvar. Isso tinha que significar algo profundo. Mateus entrou na sala naquele momento
e pela primeira vez em anos se sentou com elas em vez de se trancar no quarto. Irmã, ouvi dizer que o chefe declarou amor. Esperança se sobressaltou. Como soube? As paredes daquela empresa são de papel e Dona Lourdes escuta tudo. Mateus sorriu travessamente. Disse que metade dos funcionários acha que você é gênia dos negócios e a outra metade acha que é interesseira. O que você acha? A pergunta direta do irmão mais novo a surpreendeu por sua maturidade. Acho que sou uma mulher trabalhadora, que se apaixonou por um homem bom, e vou lutar para provar isso. A resposta pareceu satisfazer Mateus, que assentiu solenemente. Então tem meu apoio. É hora de nossa família ter algo bom. Os meses seguintes testaram o novo relacionamento entre Esperança e Rodrigo de formas que nenhum havia antecipado. Manter separação entre profissional e pessoal se mostrou mais difícil que esperado, especialmente quando a química entre eles era evidente para qualquer um que os observasse trabalhando juntos. Isadora Campos intensificou seus ataques, agora armada com munição adicional do romance óbvio. É patético ver como manipulou a gratidão do chefe para transformá-la em algo mais, comentava peçonhentamente durante reuniões departamentais. Contudo, algo inesperado começou a acontecer. Outros funcionários que haviam sido neutros começaram a defender Esperança, não por simpatia pessoal, mas por respeito genuíno às suas realizações profissionais. Os números não mentiam. Sob sua direção, os lucros da empresa haviam triplicado. Sebastião, o motorista de confiança de Rodrigo, se tornou o defensor mais vocal de Esperança. Trabalho para o patrão há 10 anos, disse aos detratores durante confronto na cantina. Nunca o vi tão feliz e focado quanto desde que a senhora Esperança chegou. Se isso não vale nada para vocês, é porque tem inveja em vez de profissionalismo. O verdadeiro teste chegou quando Catarina Mendes, ex-esposa de Rodrigo, retornou inesperadamente a Santos após 5 anos de ausência. Era uma mulher deslumbrante de 33 anos, sofisticada e elegante, com o tipo de beleza que vinha de tratamentos caros e roupas de grife. Apareceu no escritório de Rodrigo numa tarde sem aviso prévio, causando alvoroço em toda a empresa. Esperança a viu de sua sala, alta, loura, vestida com terno Chanel que provavelmente custava mais que o salário anual que ganhava antes de trabalhar ali. Pilar veio correndo para a sala de Esperança. Aquela mulher está lá, a ex-esposa. Disse que tem assuntos importantes para discutir com o Sr. Rodrigo. Esperança sentiu uma pontada de ciúme tão intensa que a surpreendeu, mas conseguiu manter compostura profissional. São assuntos do Sr. Rodrigo. Nós temos trabalho para fazer. Mas se concentrar foi impossível. Pelas 2 horas seguintes, Esperança tentou inutilmente se focar nos relatórios trimestrais, enquanto sua mente imaginava o que Rodrigo e Catarina estariam discutindo na sala ao lado. Quando Rodrigo finalmente saiu de seu escritório, acompanhando Catarina até o elevador, parecia visivelmente perturbado. Catarina, pelo contrário, parecia satisfeita e confiante. Antes de entrar no elevador, olhou diretamente para a sala de Esperança, com um sorriso que não chegava aos olhos. Rodrigo voltou para seu escritório e fechou a porta. Não saiu pelo resto do dia. Cancelou 2 reuniões importantes e não respondeu mensagens internas de Esperança. Naquela noite, enquanto esperava no ponto de ônibus, Esperança viu o BMW prata de Rodrigo se aproximando. Ele baixou o vidro e gritou: "Entre! Preciso falar com você." A viagem para casa foi tensa e silenciosa. Rodrigo parecia estar lutando com algum demônio interno, e Esperança não sabia se deveria perguntar ou esperar ele falar primeiro. Finalmente, quando pararam em frente ao seu prédio no morro, Rodrigo desligou o motor e se virou para ela. Catarina voltou porque quer tentar se reconciliar. As palavras atingiram Esperança como um soco. "E você quer o quê?" perguntou com voz que soou mais firme do que se sentia. "Essa é a pergunta que me atormentou o dia todo", admitiu ele. 6 meses atrás, teria dito que era impossível, que nunca poderia perdoar o que ela me fez. E agora? Rodrigo a encarou com angústia que a dilacerou. "Agora preciso me perguntar se o que sinto por você é amor verdadeiro
ou apenas gratidão e novidade? Se estou sendo justo ao arrastá-la para um relacionamento quando ainda tenho questões não resolvidas com meu passado? Esperança sentiu o mundo desabar ao redor, mas encontrou forças para responder com dignidade. Rodrigo, não quero ser seu experimento emocional. Não quero ser a mulher que a ajuda a decidir se pode amar de novo. Você não é isso, protestou ele desesperadamente. Se não sou, porque é exatamente o que parece. Esperança abriu a porta do carro. Quando souber o que realmente quer, me avise. Enquanto isso, vou focar no meu trabalho e minha família. Desceu do carro com toda a dignidade que conseguiu reunir, mas assim que chegou ao apartamento, desabou nos braços de Dona Carmen, chorando como não chorava desde o funeral dos pais. A crise emocional de Esperança coincidiu com a chegada inesperada de Valentina Santos Oliveira, irmã mais nova de Rodrigo, que viajou do Rio de Janeiro especificamente para conhecer a mulher que capturou o coração do irmão. Valentina era arquiteta bem-sucedida de 30 anos, elegante, mas com um calor natural que contrastava favoravelmente com a frieza calculada de Catarina. Chegou ao escritório numa quarta de manhã, sem aviso prévio, e pediu para falar diretamente com Esperança. Então você é a famosa Esperança, disse Valentina, após Pilar apresentá-las formalmente. Rodrigo não fala de outra coisa há meses. Esperança, ainda dolorida pela incerteza emocional dos últimos dias, recebeu Valentina com cautela profissional. Em que posso ajudá-la, arquiteta Oliveira? Pode começar me tratando por tu e me chamando de Valentina, respondeu com um sorriso genuíno. Somos praticamente família, não somos? A declaração direta pegou Esperança de surpresa. Seu irmão e eu, a situação está complicada no momento. Por causa da Catarina, imagino. Valentina se sentou sem ser convidada, claramente disposta para a conversa longa. Rodrigo me contou que ela voltou. Também me contou como está confuso. E veio me dizer para me afastar dele? Perguntou Esperança defensivamente. Muito pelo contrário, respondeu Valentina, surpreendendo Esperança completamente. Vim dizer para você lutar por ele. Durante a hora seguinte, Valentina contou a Esperança detalhes sobre devastação emocional que Catarina causara em Rodrigo 5 anos antes. Não apenas levou metade do dinheiro dele e fugiu com o melhor amigo, explicou. O pior foi que destruiu sua capacidade de confiar nos próprios instintos sobre pessoas. Por que está me contando isso? Perguntou Esperança. Porque meu irmão mudou completamente desde que conheceu você. Voltou a ser o homem generoso, otimista e apaixonado que era antes da traição. Isso não pode ser apenas gratidão, Esperança. Isso é amor transformador. Valentina se inclinou intensamente. Mas Rodrigo é homem de honra. Sente-se obrigado a resolver seu passado antes de se comprometer completamente com seu futuro. O que ele precisa é saber que vale a pena lutar por esse futuro. O que sugere que eu faça? Mostre que o ama por quem ele é, não pelo que pode lhe dar. Mostre que confia nele o suficiente para lutar por ele, mesmo quando ele está confuso. Naquela mesma tarde, Esperança tomou decisão que surpreendeu todos, começando por ela mesma. Renunciou temporariamente ao cargo de vice-presidente de Desenvolvimento Internacional e solicitou retorno à posição original de assistente administrativa em meio período. Rodrigo irrompeu em sua sala menos de 1 hora depois de receber a solicitação formal. Que diabo significa isso? Exigiu balançando o papel. Significa que quero eliminar qualquer dúvida sobre minhas motivações, respondeu Esperança calmamente. Se vou lutar pelo seu amor, farei como a mulher que realmente sou, não como executiva que me ajudou a me tornar. Isso é ridículo. Você é brilhante, talentosa, merece essa posição independentemente de nosso relacionamento pessoal. Eu sei, disse ela simplesmente. E vou recuperá-la quando você souber que me ama por Esperança Silva, não por gratidão a quem salvou sua vida. Rodrigo ficou sem palavras por longos momentos. E enquanto isso, o que vai fazer? Vou provar para Catarina, para você e para mim mesma, que amor verdadeiro não precisa de títulos corporativos para ser real. A decisão de Esperança enviou ondas de choque por toda a empresa. Isadora e suas aliadas interpretaram o movimento como admissão de culpa,
Mas Pilar e Sebastião entenderam imediatamente a estratégia emocional brilhante por trás da ação. Essa moça tem mais coragem no mindinho que a ex-mulher no corpo inteiro, comentou Pilar com Sebastião enquanto observavam Esperança empacotar seus pertences do escritório executivo. Naquela noite, Esperança teve conversa crucial com sua família. Mateus, agora completamente convertido a seu defensor, estava furioso com sua decisão de reduzir voluntariamente seu salário. "Você enlouqueceu?" gritou ele. "Acabou de devolver tudo o que conseguimos." "Não, Mateus", respondeu ela pacientemente. "Acabei de apostar tudo o que conseguimos para ganhar algo que vale muito mais." Dona Carmen, de sua poltrona, assentiu sabiamente. "A menina está certa. Às vezes temos que arriscar o seguro para conseguir o eterno." Os dias seguintes foram teste de resistência emocional para todos envolvidos. Catarina intensificou esforços para reconquistar Rodrigo, aparecendo na empresa regularmente com desculpas para reuniões privadas. Esperança a observava de sua nova sala menor, mantendo dignidade profissional que impressionava até seus detratores. O momento decisivo chegou durante reunião anual de acionistas. Esperança, agora oficialmente rebaixada a assistente administrativa, estava tomando notas quando um dos investidores europeus perguntou especificamente por ela. "Onde está a senhora Silva, que apresentou a proposta mediterrânea?" perguntou o catalão. "Queremos discutir expansão para a Itália com ela especificamente." Rodrigo se viu forçado a explicar que Esperança não ocupava mais aquela posição, gerando confusão e preocupação entre os investidores. "Mas ela elaborou toda a estratégia", insistiu outro investidor. "Sem participação direta dela, teríamos que reconsiderar nosso compromisso financeiro." Foi nesse momento que Rodrigo finalmente entendeu magnitude do sacrifício que Esperança fizera por amor e magnitude do erro que estava cometendo ao duvidar desse amor. Naquela mesma noite, Rodrigo apareceu no humilde apartamento de Esperança no Morro pela primeira vez desde que a conhecia. Chegou com um buquê de flores silvestres, não rosas caras, mas as mesmas flores simples que cresciam nos terrenos baldios dos arredores. Dona Carmen o recebeu na porta com aquele sorriso sábio que indicava que estava esperando esse momento. "Entre, jovem. Minha neta está no terraço, olhando as estrelas como faz quando precisa pensar." Rodrigo encontrou Esperança sentada numa cadeira de plástico no pequeno terraço, contemplando as luzes de Santos que se estendiam até o horizonte. Parecia pequena e vulnerável sob a imensidão do céu estrelado, mas também serena de forma que ele invejava. "Posso me sentar?" perguntou humildemente. Esperança assentiu sem olhá-lo. "Como está a Catarina?" "Não sei. Disse para ela voltar para a Europa esta manhã." Isso captou a atenção de Esperança, que finalmente o encarou diretamente. "Por quê?" Rodrigo se sentou no chão de concreto, aos pés dela, posição deliberadamente vulnerável. "Porque percebi que estava comparando duas coisas incomparáveis. O que tive com Catarina foi paixão juvenil construída sobre fantasias. O que tenho com você é amor maduro, construído sobre realidade." E quando percebeu isso exatamente? Quando esteve disposta a sacrificar sua carreira para provar que me ama sem condições? Quando vi que preferia perder tudo o material que havia conquistado a perder chance de amor verdadeiro? Rodrigo tomou suas mãos com ternura. "É, Esperança, não quero que volte a ser minha assistente administrativa. Quero que seja minha sócia em tudo. Negócios, vida, construção de algo maior que qualquer um de nós poderia realizar sozinho." "Está me pedindo em casamento no terraço de um conjunto habitacional?" perguntou ela com um sorriso que começava a iluminar seu rosto. "Estou pedindo para me deixar amá-la da forma que merece ser amada, no lugar onde você é mais autenticamente você mesma", respondeu ele, tirando pequena caixa de veludo do bolso da camisa. "Casaria comigo, Esperança Maria Silva?" O anel não era diamante ostensivo que seria esperado de milionário. Era solitário elegante, mas modesto, montado em ouro branco, perfeito para as mãos trabalhadoras dela. "Sim", sussurrou Esperança, "mas com uma condição." Rodrigo ergueu uma sobrancelha esperando. "Quero que peça formalmente minha mão à minha avó, como manda a tradição." O sorriso que iluminou o rosto de Rodrigo foi o mais bonito que Esperança já vira. "Será uma honra."
Desceram juntos para a pequena sala onde Dona Carmen os esperava, fingindo assistir televisão, mas obviamente atenta a cada palavra dita no terraço. Rodrigo se ajoelhou formalmente diante da anciã. Dona Carmen, vim pedir a mão de sua neta em casamento. Prometo amá-la, respeitá-la e protegê-la todos os dias da minha vida. Dona Carmen o estudou com aqueles olhos sábios que viram de tudo, então sorriu com aprovação maternal. Jovem Rodrigo, minha neta não precisa mais que ninguém a proteja. O que ela precisa é alguém que a acompanhe em seus voos. Consegue fazer isso? Sim, senhora. Com todo o meu coração. Então tem minha bênção. Mateus apareceu na sala naquele momento, atraído pelo som de vozes, e parou abruptamente ao ver a cena. Isso vai mesmo acontecer? Se você também der sua bênção, disse Esperança, estendendo mão para o irmão mais novo. Você é o homem da família, sua opinião importa. Mateus se aproximou lentamente, estudou Rodrigo com seriedade de alguém muito mais velho que seus 16 anos, então estendeu a mão. Cuide dela, porque se não cuidar, terei que vir atrás do senhor. Rodrigo aceitou o aperto de mão solenemente. Pode contar com isso. 6 meses depois, numa cerimônia íntima na Igreja do Carmo, a mesma igreja onde os pais de Esperança haviam se casado 25 anos antes. Esperança Maria Silva caminhava pelo corredor vestindo simples vestido de seda branca que escolhera pessoalmente, rejeitando todas as opções extravagantes que Valentina sugerira. O aroma de flores de laranjeira e rosas brancas, flores tradicionais santistas, enchia o ar, enquanto o som suave das ondas do porto embalava a cerimônia. Rodrigo esperava no altar com lágrimas nos olhos, vendo não apenas a mulher que amava, mas personificação de todos os valores que perdera ao longo da vida. Pureza, autenticidade, força verdadeira. Esperança caminhava no braço de Mateus, que a entregava solenemente ao cunhado, carregando não apenas buquê de flores silvestres, mas 2 décadas de sonhos finalmente realizados. A Oliveira Importações se havia transformado sob direção conjunta deles em Silva em Oliveira, comércio internacional, empregando centenas de famílias e mantendo programas sociais em 5 estados. Seus 3 filhos, Carmen, Mateus, nomeado pelo irmão, e Rodrigo Júnior. No local exato onde Esperança encontrou Rodrigo ferido, havia agora placa de bronze dizendo: aqui começou história de amor que transformou comunidade inteira. 20 anos depois, quando netos pequenos brincavam nos jardins da casa familiar que construíram nas colinas de Santos, Esperança e Rodrigo ainda caminhavam juntos pelas ruas do centro histórico a cada aniversário de primeiro encontro, lembrando que maiores milagres acontecem quando escolhemos parar no meio de nossas próprias tempestades para estender mão a quem precisa. Cresceram entendendo que privilégio significa responsabilidade de servir outros. O centro comunitário original se expandira para 10 unidades, oferecendo desde educação infantil até programas universitários gratuitos. A história de Esperança e Rodrigo provou definitivamente que o único ato de bondade pode reescrever não apenas 2 destinos, mas centenas de vidas ao redor. Demonstrou que amor verdadeiro não apenas supera diferenças sociais, mas as transforma em pontes de compreensão e crescimento mútuo. Fim da história. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Esperança e Rodrigo tenha emocionado você profundamente. Se gostou desta extraordinária narrativa de amor, superação e o poder transformador da bondade nas belas ruas de Santos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que tocam a alma. Todos os dias, compartilhamos novas narrativas emocionantes sobre a vida, então fique à vontade para explorar e encontrar sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou desta história? Conte pra gente nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.